Começa agora o primeiro Vitalidade de 2015 aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Nossa conversa de hoje é sobre o vegetarianismo e o veganismo. Para falar sobre o assunto, recebemos a psicóloga, socióloga, professora, ativista dos direitos animais e vegana, Eliane Carmanim Lima. Ela também é criadora do Cadastro VEG, um cadastro de vegetarianos, veganos e aliados disponível no endereço www.cadastroveg.org. Tudo bom, Eliane? Seja bem-vinda então aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigada pelo convite também. Eu gostaria de começar nosso bate-papo te perguntando como que começou a tua história com o veganismo e o vegetarianismo, se foi um processo, se isso vem pela tua família ou se foi uma decisão ética tua. Bom, foi uma decisão ética, não foi uma ruptura, eu diria, né? Porque essa minha fala já até introduz o que eu sei que nós vamos conversar, que é sobre esse hábito, né? Eu era, como a maioria das pessoas, né, à minha volta, onívora. As pessoas dizem carnívora, né? Apesar que eu acho até que eu era carnívora, mas tudo bem. Me alimentava super mal, vivia a vida normal, né, numa época do meu tempo. Me alimentava, cujo alimento principal costuma ser a carne. E um dia, lendo sobre o assunto, caiu a ficha. Eu me dei conta, eu que gostava de animais, tinha respeito por animais, eu me dei conta de que eu estava ingerindo animais. Ou seja, naquele momento, eu fiz uma ruptura desse condicionamento, desses conceitos, dessas ideias do meu entorno cultural, a ponto de não querer fazer parte disso, dessa prática que permite que animais sofram para me alimentar. E isso foi em 1987, numa época em que existia em Porto Alegre só um restaurante vegetariano, que na realidade era vegano, mas a gente nem usava essa palavra porque era macrobiótica, que tinha uma proposta, era macro, que é outra questão, mas não servia nada de origem animal, nem leite, nem ovos, porque isso não faz parte da dieta macrobiótica. E em primeiro momento, inclusive, eu tive que aprender a me alimentar melhor, né, porque o prato principal era carne, me alimentava mal, e como é que eu vou fazer? Tive que aprender a comer outros elementos. E aí eu passei a comer fora. Eu era jovem, mas eu podia fazer isso em casa. A gente tinha uma cozinheira que me ajudava bastante, porque a nossa comida tem vários alimentos que não tem carne. Quando eu comia em casa, ela me ajudava bastante, a Iracema, que deve ser lembrada hoje com muito carinho. E aí, naquele primeiro momento da minha vida, eu vivia num gueto, né? Isso eu até comento num post lá famoso do Face, que está no meu perfil, porque se apresentar vegetariana na sociedade, que não sabia o que era isso, aqui no Brasil, isso não era comum, causava uma estranheza, literalmente. Não era nem rechaço, era estranheza. As pessoas não entendiam, não sabiam o que eu estava falando. Até dentro da tua família, por exemplo? Por características minhas, ninguém se opôs. Eu sou filha única, eu já era uma pessoa independente em vários aspectos, então não teve problema. Quando eu me formei em psicologia, logo em seguida, meses depois, um ano depois, eu providenciei a minha formatura vegetariana. Foi difícil, chamei um buffet, fizemos uma festa e disse, não, tu tira, o que vocês têm de cardápio? Tira. Lógico que aí entra uma das questões, que aí depois a gente está na questão do vegano, é o queijo, tem que então botar o queijo, né? Mas no meu tempo a gente passava por isso, a gente se fechava em guetos, a gente comentava em várias situações sobre os normais, né? Porque normal é um conceito matemático, né? Então obviamente nós não éramos normais, não fazíamos parte do pensamento dominante. Depois eu vim estudar ciências sociais, inclusive, e já com esse pensamento de socióloga, eu comecei a observar que alguma coisa estava mudando, porque estava ficando mais fácil ser vegetariano, começaram a aparecer restaurantes, primeiro uma velocidade bem lenta, mas aí a gente festejava, olha, entre nós, você viu que tem tal lugar, viu que tem tal produto,
porque a gente ia numa festa e perguntava, isso ainda acontece, mas bem menos quando a gente falava, hoje a gente fala vegano e vegetariano, todo mundo sabe o que a gente está se referindo, tanto, a prova disso é que a gente está aqui nesse programa. Mas se eu fosse numa festa, num canapé, eu perguntava para o garçom se tinha carne, ele dizia, não, não tem carne, só tem presunto. Não, não tem carne, só tem peixe. Não, não tem carne, só tem frango por aí afora, né? Então, isso era extremamente normal. Hoje eu te confesso que se eu escuto isso eu fico irritada, porque estamos no século XXI, essa mudança é visível e não tem cabimento alguém falar que não tem carne, só tem presunto. Ou peixe, que geralmente eles falam em relação ao peixe, como se peixe desse em árvores, né? Então, o importante é que em algum momento eu percebi essa mudança no meu entorno e aí já juntou o meu lado meio ativista, que até então eu atuava mais nos direitos humanos, participava da Anistia Internacional e eu era a única vegetariana em quase todos os grupos onde eu participava. Aí eu comecei a investigar, ver se estava havendo uma mudança cultural. Foi quando eu comecei a idealizar o cadastro VEG, comecei a fazer... Isso lá pela década de 90 ou... Não, isso é bem mais recente, bem mais recente. Esse boom do vegetarianismo, o cadastro é de 2006, né? Então, vamos botar 2004, 2005, eu comecei a me perguntar se estava havendo uma mudança cultural. Não existia Facebook, nem Orkut, a gente se comunicava, isso ajudou, isso é fundamental, cabe um programa só sobre isso, por redes de grupos de Yahoo, né? E depois veio o Orkut, o que ajudou bastante também. Porque daí a gente via que tinha outras pessoas em outros lugares passando pela mesma coisa, a gente passou a trocar figurinhas, né? Começou a se unir, porque isso é uma questão ética, né? Então, nós queremos... Não é questão de, como eu li alguns textos seus, não é uma questão de dieta ou de saúde, é uma questão ética, como a gente falou no início do programa, porque todos somos animais, tem num texto seu, né? Exatamente, exatamente. E a minha pergunta era essa, se estava havendo uma mudança cultural, o que levava as pessoas a serem vegetarianas. O primeiro cadastro, VEG, usei a palavra VEG porque ela é mais ampla, serve para vegetariano e vegano, era saber se estava havendo um crescimento, era possível ver se tinha cada vez mais pessoas ficando vegetarianas. E uma das perguntas nesse cadastro, que é aberto para as pessoas conhecerem o que as pessoas colocam conforme elas permitem, sendo que algumas questões são obrigatórias de visibilidade, a questão principal é se ela é vegana, em transição para o veganismo, que não me interessa saber se ela é ovo, lacto, porque é a mesma coisa, se ela é vegana, porque isso é uma concepção filosófica, se ela está em transição para o veganismo, se ela é vegetariana, se ela está em transição para o vegetarianismo, significa que ela está tomando uma atitude em relação a isso, e se ela é aliada, ou seja, aquela pessoa que muitas vezes a gente encontra e diz, eu gostaria, mas não consigo, né? Quem sabe um dia. E a maioria, 80% das pessoas que eu encontrei nessas minhas pesquisas são vegetarianas ou veganas por questões éticas. O importante é esclarecer que o vegetariano, ele não come carne, mas ainda come derivados, né? Sim. Como leite, iogurte, queijo, ovos, mel. Mel também, né? E o vegano não come nada que tenha origem animal. Sim. E para você, assim, foi direto para o veganismo ou é um processo, e na maioria das pessoas, até para quem quer começar, né, é um processo? Ou é melhor já ir direto, já excluir tudo? Aí eu vou falar de novo como socióloga. Eu percebo um fenômeno histórico, cultural. Ou seja, no meu tempo, a maioria das pessoas que vieram aqui no Brasil, de todas as que eu conheci, obviamente eu conheci vários vegetarianos, eles passaram a ser vegetarianos porque nos faltava na ocasião conhecimento sobre a realidade da produção dos animais, dos alimentos, dos produtos de origem animal, como o leite, que inclusive causa muitas vezes, a maioria das vezes, mais sofrimento do que a própria pecuária, né? Inclusive os ovos.
É um dos mercados mais cruéis, que causa mais sofrimento a um animal, que as galinhas as pessoas não sabem, né? Porque depois a gente tem que falar como é que a gente criou essa normalização de conviver com a crueldade sem perceber. As galinhas, elas são criadas somente para consumo, para produzir ovos e carne, né? Viveriam 15 anos, são animais inteligentes, são ótimas mães. E existe a coisa mais básica para qualquer ser, não precisa ser nem animal, que seria poder escolher a própria comida. E esses animais confinados, e em especial as galinhas que são colocadas, mesmo que fossem soltas, mas elas não escolhem nem a própria comida. A gente que obriga a comer porque a mim me interessa que elas comam o que vai dar vantagem para mim, humano. Na realidade, não é, ainda por cima não é nenhum humano, é alguns humanos, né? Então, isso é diferente. No meu tempo, as pessoas ficavam vegetarianas e essas pessoas até hoje têm dificuldade em se tornar veganas. Eu conheço pessoas, muitas pessoas vegetarianas, inclusive eu conheço famílias já 5 gerações, e que depois, com as informações que a gente começou a obter sobre as condições de produção do gado leiteiro e das galinhas, começaram com muita dificuldade a investir no veganismo. Hoje em dia, muitos já começam a proposta para ser vegano, mesmo que façam um programa primeiro, eu vou ser vegetariano, depois eu vou ser vegano, mas já comprometidos com a filosofia vegana. Eliane, você acredita que qualquer pessoa ela está apta a seguir o vegetarianismo ou o veganismo, né? Lógico. Tem uma expressão até que diz que o homem só chegou até aqui porque comeu carne. O que tu acha dela? Tá, essa é uma expressão famosa, né? Isso em primeiro lugar, tem várias coisas para falar relacionadas a isso. Em primeiro lugar, nós somos animais, nossos antepassados são herbívoros, e no meio do caminho passamos a comer carne. Na realidade, nós somos onívoros. O que é onívoro? Onívoro é aquele animal que pode comer tanto alimento de origem animal quanto de origem vegetal, tirando leite, que não é para adulto, mas isso é outro papo, né? Leite é para filhotes, na realidade faz mal. E tudo do humano, nada do humano, né, a nossa espécie é meramente da ordem do biológico, ela é sempre da ordem da cultura, porque o que a gente come, ele está carregado de um significado cultural. A gente não se alimenta, a gente é comensal, inclusive, né? Existe uma comensalidade na nossa alimentação. A gente se junta para comer, a gente faz peru de Natal, faz um pseudo jejum de peixe na Páscoa. Tem um significado diferente da mera nutrição em todos os hábitos humanos. Todos. Lógico que a forma como a gente mastiga, isso é lógico e é biológico. Por isso mesmo é que a gente deturpa nesse processo a nossa própria natureza animal. Porque se os nossos antepassados se davam bem, desde que tivessem os alimentos para ingerir, a gente inventou o cozimento, que não existe na natureza. Inclusive, a gente usa alimentos para alimentação que fazem a via oposta da própria processo digestivo. Por exemplo, uma fruta eu assimilo desde a boca e vou já assimilando, quase nem preciso fazer digestão. É lógico, algumas frutas elas vão ser assimiladas no aparelho digestivo, como as frutas secas, que são extremamente nutritivas. E a gente faz o mesmo ao fazer produtos, pães e outras coisas, a gente inventa, né? Toda uma cultura que a gente passou para outras gerações. Agora, essa ideia de que a proteína animal que teria desenvolvido os humanos é uma falácia, é uma construção cultural e que não faz sentido, inclusive, biológico, porque proteína, ela existe em alimentos de origem vegetal e animal. E não existe nenhuma diferença entre a proteína, se ela é de origem animal ou vegetal. Vamos chamar uma proteína de João. João, outra é de Maria. Se eu for comer a proteína João, não importa se essa proteína João veio da carne
ou de um feijão, ou de uma lentilha, ou de uma fruta seca. Porque vocês deixam, no caso, vocês que eu me refiro, os vegetarianos E veganos. Deixam de comer o animal e os derivados, mas eles passam a absorver essas proteínas de origem, de alimentos com origem vegetal. Eu gostaria de pedir para você nos dar alguns exemplos, assim, por exemplo, o cálcio, que falam muito em relação ao leite, né? Os vegetais a proteína, verdes. Os vegetais verdes. O que a gente poderia citar para O leite, em primeiro lugar, primeiro as pessoas teriam que se perguntar se existe na natureza. A primeira questão é cultural, tá? Assim, existe em relação à carne, eu costumava dizer mito, eu vou refazer a minha fala. Existe um tabu em relação à carne, né? Que é, se nós não comermos carne, vamos morrer. Em primeiro lugar, vamos não precisa nem ir para a pré-história, vamos para a Índia. Os hindus, na realidade, existem em torno de 1 bilhão, eu esqueci o número, é um número muito grande no total, de pessoas que não comem, nunca comeram. Por questões religiosas? Isto, religiosa-culturais, né? Não existe uma questão religiosa, aquilo já vem antes, né? Os hindus não comem carne, lógico que eles se alimentam de bastante leite. E há 5 mil anos, muitas e muitas gerações. Então, primeiro, tira a questão da carne de lado, porque ela é um tabu. A gente, antes de nascer, já está posto que vamos comer carne. Outro detalhe importante, na história mais recente, aí vamos sair da história antiga, né, na realidade pré-história, nós não comíamos carne tão frequentemente, nós banalizamos a produção de carne depois da Idade Média. A carne era comida porque é um alimento difícil de produzir, de matar, 3 vezes por ano. Depois eu até posso dar, se alguém quiser, depois eu dou uns endereços, porque aí são obras mais acadêmicas, sobre da onde tirar esses dados. Mas a gente banalizou a carne em si muito recentemente na nossa história, que é a Idade Média, é recente. Hoje, chegamos ao ponto de que quando a gente compra uma carne para fazer um hambúrguer, ela chega a ser branquinha, né? Então, assim, é completamente distante de todo um processo de matar um animal, de confinar um animal, matar um animal, fazer o animal ficar preso num determinado lugar para me alimentar. Antes eu tinha que encarar o animal e matar, tá? Então tudo isso dificultava. Agora, os nutrientes, importa que eles venham de origem, que tenham esses alimentos, como, por exemplo, os alimentos ricos em proteínas seriam os feijões, o grão de bico, lentilhas, frutas secas. Quase todos os vegetais que a gente come têm um pouco de proteína. Nós somos feitos de proteína, não todo o ser vivo, só que tem algumas que a gente não digere, que são alguns vegetais que ficariam para os ruminantes, tá? Mas tem outros que a gente deveria comer. É tão tabu que ninguém... Tu não me pergunta, tu já tomaste a tua vitamina C de hoje? Como é que está a tua vitamina D, que se faltar vai te fazer mal? Que, aliás, todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, descobri, tem uma deficiência básica de vitamina D, né? Mas a carne nos mexe. Então, e a questão do leite, também teríamos que nos perguntar, existe outro mamífero que se alimenta de leite depois de adulto? Porque nós temos umas enzimas necessárias para a digestão do leite que perdemos a partir dos 2 anos e meio. Mas por uma questão cultural, a gente continua usando leite nas refeições. Então, é tudo uma questão cultural. Não é uma questão real. O nosso medo é um medo criado pela nossa cultura. Eliane, nós vamos ao pequeno intervalo. O Vitalidade de hoje está conversando então com a psicóloga, socióloga, professora, ativista dos direitos animais e vegana Eliane Carmanim Lima. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz.
Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre vegetarianismo e veganismo com Eliane Carmanim Lima. Eliane, agora eu vou te perguntar sobre a questão da soja na alimentação, que é meio controversa. Uns dizem que a soja faz mal para a saúde, outros dizem que é uma boa alternativa aos que não comem carne, né? E também queria pedir para te dar alguns exemplos de quais alimentos podem ser incrementados, pode ser utilizado na alimentação vegana, né? E se há alguns outros que parecem ser, mas que não são veganos, vegetarianos. Bom, em primeiro lugar, a questão da soja. Numa fase inicial de transição, a gente sente necessidade de substituir a carne por alimentos parecidos, às vezes até na aparência, com a carne. Então, eu acho que não vejo problema de, numa fase inicial, as pessoas passarem por esse ritual. O problema da soja é que ela não é dessas fontes proteicas, assim como o feijão, tá? Um detalhe, dos mais digestivos, dos mais saudáveis. Fazendo um parênteses, feijão com arroz tem todos os aminoácidos essenciais que atualmente a ciência diz serem necessários para que a gente faça todas as proteínas, que geralmente são enzimas, porque a gente não vai perder proteína do músculo, que fazem todas as nossas reações corporais, que é por aí que a gente precisa sempre manter os aminoácidos que vão fazer as ditas das proteínas. E esses aminoácidos são somente número de 20. Sendo que os essenciais, a ciência cada vez diminui a lista, né, descobrindo que nós temos capacidade de sintetizar a partir dos ingredientes carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que se encontra em tudo que é orgânico, e mais alguns sais minerais, como enxofre, ferro, né, selênio, consegue sintetizar tudo que a gente precisa. A soja e o feijão não são dos mais saudáveis, digestivos, sendo que a soja tem um grande problema, que ela é geralmente transgênica. E é importante aproveitar para dizer que o transgênico obrigatoriamente não é vegano, porque para a produção de alimentos transgênicos, é preciso os alimentos transgênicos passam por muitos testes em animais, mais do que qualquer outro produto que precise passar por testes, e mata muitos animais porque aquelas plantas ficam resistentes a vários, os elementos que atacariam aquelas plantas ficam resistentes, e aí precisa colocar agrotóxico no transgênico. Ou seja, o problema, nem vou discutir a questão do transgênico, faz mal, isso um dia quem sabe a gente faz um alface com B12. Existe uma questão aí mais profunda, econômica, social, que não é o tema do programa. Mas o agrotóxico é 3 vezes mais do que num outro produto que já não deveríamos comer com nenhum agrotóxico. Então o vegano, o vegetariano também tem uma preocupação toda em alimentação orgânica? Não, isso é outro mito. É um mito à parte? Até tem um grupo no Facebook que é as ogras, né? A gente come porcaria. A nossa preocupação, porcaria é junk food. Doce, né? bala. X. É que assim, ó, qual é o nosso foco? O meu corpo, a minha saúde, eu sou responsável, e paciência se eu me prejudicar. Agora, ao escolher ser vegano por uma questão ética,
eu estou preocupada com a saúde, a vida, a liberdade, a dignidade, são esses valores todos, né, que devem ser levados em conta, de um outro ser, que eu não tenho o direito de não só matar, mas também explorar. A maioria dos veganos não sabe, não se dá conta da questão ambiental junto à questão ética e vice-versa, tá? Porque muitos ambientalistas, preciso fazer a crítica, esquecem que são responsáveis pelo fim do Cerrado já está morto, pelo eminente fim da Amazônia, porque a Amazônia é desmatada para plantar soja, não para o vegetariano comer, mas para o gado comer. Responsável pelo Brasil ser o maior emissor de gás de efeito estufa do mundo, por causa das emanações do gado e também do plantio de soja. São os detalhes que é importante as pessoas... para complementar o assunto, né? Tem até uns vídeos que eu gostaria de aproveitar já para indicar, que fala bem do assunto, que são 2. A carne é fraca, que fez muita gente ficar vegetariana, que é do Instituto Nina Rosa. Pode entrar, procurar Instituto Nina Rosa e ver vários filmes que eles têm, que são recomendados. A carne é fraca. Meet the Truth, em inglês seria meet, não de encontro, mas carne, é um jogo de palavras, que é encontre a verdade, que é traduzido às vezes como uma verdade muito mais que inconveniente, que fala bastante dessa mudança cultural, até porque ele é feito por uma deputada holandesa, que tem assento na comunidade europeia, o que mostra que hoje estamos, inclusive, chegando no poder, que é um tema que também a gente não pode deixar de lado. Eu estou com uma revista aqui que pode dar um close aqui. Isso aqui é uma revista da Scientific American, assim como nós temos outras revistas. Publicações. Hoje tu encontra até na Veja, né? Veja, Época... Scientific American, Planeta, eu tenho quase todas as revistas espíritas, enfim, que em algum momento elas se dedicam a falar sobre o tema, seja pela questão de saúde, ciência hoje, sei lá, várias, National Geographic, tem várias publicações, por isso que eu posso falar, porque não estou falando de uma só, e essa aqui, ela fala do tema da libertação animal. Veja a prova da mudança cultural, ela não está nem falando de vegetarianismo, ela está falando de algo muito mais radical, que é a libertação animal. Tá? E tem uma frase que é muito legal, de uma camiseta, geralmente, que é a mão e a pata, que diz: libertação animal, libertação humana. É a libertação dos animais, da exploração que nós causamos a eles, dos demais animais, assim como é a libertação humana desse longo condicionamento que faz com que hoje a gente ainda pergunte, quando me encontro no supermercado outro dia, da onde que tu tira a tua proteína? Tá? Aí numa hora dessas eu digo, olha, do mesmo lugar que aqueles que não comem há 5.000 anos, né, carne, tiram. E te digo mais, eu vou dizer, tem uma professora de yoga, a Laura Parker, lá de Santa Catarina, uma vez o marido de uma aluna da professora de yoga foi tomar satisfações porque a mulher tinha ficado vegetariana. E ela olhou para ele e disse numa grande piada, disse: vegetarianismo é coisa do passado, tem gente vivendo de luz. Então, na realidade, já tem, não vou nem falar dessa dieta de luz, mas tem gente se tornando crudívora. Nós já temos estabelecimentos comerciais em Porto Alegre. O melhor doce que eu comi era crudívoro. Então, eu recomendaria, inclusive, para quem lucra com animais. Eu não costumo fazer juízo de valor. Eu entendo que é tudo uma questão cultural, que a gente aprendeu assim. Então, comece a fazer um plano B, porque um dia vai ter prejuízo. O crescimento do vegetarianismo e veganismo é mais acelerado. A tendência é que as gerações futuras, né, cada vez mais tenham mais vegetarianos e veganos do que agora. Sim. Até você falou que no início, lá pela década de 80, era difícil de encontrar restaurantes, né? E hoje a gente vê que é um nicho que está sendo bastante, não sei se explorado seria a palavra certa, mas que tem cada vez mais opções para as pessoas. E não há competição, porque, por exemplo, tu comentaste que quando vai a Porto Alegre, vai no Prato Verde, né, que é um dos mais antigos de Porto Alegre, tem fila. No dia que, inclusive, é um pedido que eu fiz, que foi atendido na quinta-feira vegano. Tá? É um dos dias mais concorridos. Tem fila que dobra
Tá? No fim de semana é fila, é impossível ir no Prato Verde. Lógico que esse público que lota esses restaurantes não é vegetariano predominantemente, nem vegano. Mas de repente está buscando, né? Tá no processo, porque até no Eles cadastro sabem que VEG também pode dizer se está no Sim. processo de se tornar um vegetariano. Eu né? gostaria de falar sobre uma matéria que foi que um determinado veículo da mídia pegou de uma matéria americana e fez a seguinte manchete. Me liga uma amiga minha muito preocupada. Diz: Eliane, está escrito em tal jornal que dos vegetarianos, 84% desistiam de ser vegetarianos. Eu não lembro se era vegetariano ou vegano. Aí eu disse: só um pouquinho, calma. Essa pesquisa ela é incompleta, porque a gente tem que se perguntar quantos estão ficando vegetarianos. E a minha experiência mostra que a proporção é muito maior do que esse número que deixa de ser vegetariano. Ou é exponencial. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de te fazer, que tem 2 tipos de veganismo, né? Que é o abolicionista. Não, acho que só existe um. É só um? Tá, eu gostaria de te pedir para falar um pouquinho mais sobre Não, esse é a assunto, palavra. abolicionista Existem, e antiespecismo. O que é são isso? sinônimos. São sinônimos. Então, tá. é assim, em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar algumas coisas como socióloga. Tá? Quando a gente muda um paradigma, a gente cria palavras para dar conta daquela ideia que aquele paradigma comporta. Exemplo, a questão das mulheres, né? A gente criou palavras como sexismo, machismo e por aí afora. Agora a gente tem conceitos sofisticados de que não queremos igualdade, mas queremos justamente o respeito às diferenças. Existe um conceito mais profundo na sociologia de uma linha teórica que fala de dominação, não só masculina, mas em várias áreas, e nessa área também existe uma dominação que eu chamo especista. E aí, com esse novo paradigma de libertar os animais da exploração, não é só da crueldade, né, da exploração, porque nós, veganos, não queremos que eles vivam felizes e presos. Nós não queremos explorá-los. O conceito que existe é de que os demais animais, eles têm um valor inerente, intrínseco. E nós temos que respeitá-los por causa deste valor, não pelo que ele serve para mim. Então, a ideia é sairmos de um multimilenar antropocentrismo, porque tudo na sociedade gira em torno do humano, para nos libertarmos dessa noção antropocêntrica. Existem 3 formas, aí sim que teriam 3, mas que nós não vamos debater, de propor, que é ecocêntrico, biocêntrico e senciocêntrico, que é outra palavrinha que eu não falaste, que é a noção de senciência. Que nós sabemos que a maioria dos animais, alguns animais, não só os vertebrados, todos os vertebrados, mas alguns invertebrados, eles têm a capacidade de sentir e de consciência junto à palavra. Tá? Então, essa noção de senciência que é muito importante na hora de eu ver o que eu vou fazer com o animal. Tá? Não quero aprofundar nesse tema, que é de todos o mais polêmico. Então, a gente quer abolir, quer a abolição da escravidão. Daí a expressão abolicionista. Isso, a abolição da escravidão, da exploração, fazendo uma analogia a qualquer tipo de escravidão, da escravidão, da exploração que fazemos com os demais animais. Lógico que um dia chegaremos lá, né? E junto vem o conceito, assim como tem machismo, sexismo, homofobia, que não rima, né? Nós temos um conceito também de especismo, preconceito de espécie. Então, hoje em dia, por exemplo, no ano passado, ativistas, derrubamos o Instituto Royal, certo? Lá onde eles botavam
os beagles e outros animais como vítimas da indústria de cosmético e mesmo farmacêutica, que é outro assunto controvertido. Nós não queremos libertar apenas os cachorrinhos, os gatinhos, que têm um apelo muito grande para a maioria das pessoas. Ai, mas não faz mal para este animal. Se uma pessoa fizer um gesto de crueldade com um cachorro ou com um gato, se mobiliza muito a sociedade. Nós nos preocupamos com os outros animais que são invisíveis a esse olhar de maus tratos, de exploração. Então, a gente chama de especismo tanto o especismo que nós temos em relação a todas as espécies que não são humanas, quanto esse especismo que alguns defensores têm para com algumas espécies, protegendo cachorrinhos, gatinho, cavalo, baleias, animais exóticos. Nós vemos outros que são invisíveis, inclusive. Eu gostaria muito que os juristas, os operadores de direito me ouvissem e pensassem, a nossa lei, que é maravilhosa, a legislação ambiental brasileira comparada com outras, pena que o sistema não funciona, ela proíbe a crueldade com os animais. E esses operadores do direito, em especial os juízes que vão dar a sentença, eles não se apercebem que há crueldade em várias ações na produção de alimentos, de vestimenta, de testes, em várias atitudes que a gente faz com os animais. Muito sofrimento, muitas vezes. Só o confinamento, mesmo que fossem felizes, isso não é um direito nosso. Eles têm o direito à vida e existe um conceito que é de dignidade inclusiva, que na Alemanha se fala, que nós queremos dar a esses animais. Nós não queremos dar direitos humanos aos animais, mas a liberdade deles viverem conforme a sua espécie determina. Lógico que nós temos responsabilidade com todos esses que estão conosco, que nós escravizamos, que exploramos, assim como tivemos com outras minorias que até hoje ainda passam. Nós não superamos a escravidão, a consequência direta disso é o racismo, nós não superamos o machismo, o sexismo, todos os problemas que as mulheres passam, assim como não superamos, isso é muito novo ainda, os problemas que outras minorias, como os gays em especial, passam. Eliane, o nosso repórter Douglas Rippel foi conhecer um restaurante vegano aqui em Novo Hamburgo e vai nos mostrar por que esse tipo de lugar vem conquistando cada vez mais clientes. Oi, Tatiane, o programa Vitalidade veio até o restaurante Vegtal aqui em Novo Hamburgo para conferir uma boa opção gastronômica para quem curte culinária vegana. O Vegtal surgiu por uma necessidade de veganos. Então, assim, inicialmente ele surgiu por os veganos da região não tinham onde almoçar, o que almoçar, onde lanchar, não tinham. Então, inicialmente ele surgiu com a ideia de lancheria e restaurante vegano. Atendia esses poucos veganos que precisavam. Eu não era nem vegetariana, eu não conhecia nada de veganismo. Eu tinha outros empreendimentos, mas não na área gastronômica. E eu achei muito interessante. Quando me fizeram a proposta, eu fui pesquisar a respeito do que era veganismo, aonde tinha surgido, como tinha surgido, e eu achei nobre a causa. E aí então eu comecei a pesquisar, eu tive um tempo, não foi assim, aceitei me fizeram a proposta, eu aceitei, na mesma semana eu virei dona de um restaurante vegano, não. Isso foi um processo, eu precisei, dentro desse processo, fazer uma análise pessoal se eu ia ter condições de gerenciar esse novo negócio como ativista, como vegana. Então eu passei também por esse processo de conhecimento e de adesão ao veganismo. Olha, eu sempre procurei fazer uma alimentação mais natural, já desde o tempo de faculdade de medicina, já sempre procurei uma alimentação mais vegetariana. Na época eu frequentava a faculdade de Porto Alegre, eu costumava me alimentar na macrobiótica em Porto Alegre. E apesar de eu não ser um vegetariano estrito, nem vegano, eu procuro sempre uma alimentação mais natural, evitando gorduras, sal, enfim, carne também. A gente costuma dizer que, assim como nada foi nos imposto, para mim não foi imposto o veganismo,
Eu abracei a causa de maneira natural e por amor aos animais. Esse foi a nossa porta de entrada. A gente faz isso com todas as pessoas que nos procuram. Todas as pessoas que procuram o restaurante, elas são acolhidas desta forma. Então, tu não precisa ser vegetariano, tu não precisa ser vegano, tu não precisa ser engajado a causa nenhuma. Tu precisa conhecer o que é o veganismo, querer conhecer o que é veganismo, e aí a gente te recebe de braços abertos, e aí então a pessoa tem acesso à comida vegana. Nós não temos aqui no restaurante uma nutricionista, mas nós somos embasados em nutricionistas veganos, inclusive. Nós temos o Jorge Guimarães, que é um nutricionista famoso nacionalmente, vegano, luta pela causa vegana e nos certifica de que, sim, é possível uma alimentação balanceada com todos os nutrientes que a gente precisa de maneira vegana, sem a exploração animal. A ideia do restaurante vegano sempre traz consigo uma visão errada do que é vegetarianismo. Então, todo mundo fala em vegetarianismo, fala em veganismo, as pessoas lembram de soja. Aí é soja, eles só comem soja ou eles só comem alface, e aí as pessoas vêm por curiosidade. Muitas pessoas já vêm indicada por outros, vai lá, conhece, é bom, vale a pena. Então, muitos vêm como curioso, já tendo uma propaganda positiva. E muitos vêm como curioso, tipo assim, eu quero ver mesmo se é bom, ou eu quero testar, eu quero experimentar coisa diferente. Então, muito dos nossos clientes vêm com essa visão. Nós temos uma preocupação, sim, é necessária uma preocupação nutricional com o nosso cardápio. Então, a pessoa que vem aqui, ela tem toda a pirâmide nutricional necessária diariamente o cardápio é pensado. Então, assim, se a pessoa comer aqui todos os dias da semana ela vai suprir as necessidades nutricionais dela. Tem isso, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem uma coisa diferente. Muitas vêm porque acham que é um restaurante natural. Então, assim, tem um restaurante natural que serve comida saudável, comida natural. Aí a gente sempre explica. Nós procuramos, dentro desse restaurante natural que as pessoas procuram, colocar o nosso veganismo. Mas sim, tem pastel frito, tem bolinho, tem lasanha, tem coisas que não são só natural. É natural porque vem da natureza, mas tem também as gordices, como a gente chama, né? Não é só alface, só coisa assada, não. Há uma variedade, a gente adapta muito a culinária mundial, a gente adapta para o veganismo e aí, então, acaba atraindo essas pessoas todas e a cada ano aumenta. Olha, é super importante o restaurante aqui. Quando o restaurante não abre, a gente sente muita falta, né? Porque não tem opção aqui no Hamburgo. São poucas opções de comida vegetariana ou vegana. Não tem como desassociar o restaurante, o negócio, do que a gente vive como pessoa. A gente se preocupa com o que a gente está servindo para os clientes, a gente se preocupa com as pessoas que trabalham para a gente se preocupa com os animais, a gente se preocupa com o meio ambiente. Isso tudo faz parte de um conjunto. Não é só o restaurante como comida, é o restaurante como comida, como uma causa social. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Olá,
falar, nós acabamos de conferir uma reportagem de Douglas Rippel sobre um restaurante vegano aqui de Novo Hamburgo. E agora continua o nosso bate-papo com a Eliane. E eu gostaria justamente, já que a gente acabou de assistir essa reportagem sobre o restaurante, de ver qual a situação dos restaurantes, né? Você falou que eles continuam aumentando cada vez mais. E para dar algumas dicas assim saudáveis para os nossos telespectadores. Bom, então vamos lá, são várias questões. Primeiro, segue crescendo o número de estabelecimentos. Porto Alegre, diferente do mito do gaúcho, isso é um mito muito antigo de que o gaúcho se alimenta de carne. Quem quiser saber mais detalhes, eu recomendo conhecer meu blog, que se chama Veganeios. Eu tenho um texto que mais ou menos diz assim: nem todo gaúcho gosta de montar a cavalo e comer churrasco. Isso é um mito, inclusive um grande desrespeito para a diversidade cultural do Rio Grande do Sul. Nem todos são aquele gaúcho piochado de botas e etc. Aquela caricatura até, né? Existem os italianos, existem os alemães, existem os índios, existem os negros, existem outras etnias em menor número, existem os urbanoides, que não têm essa história, esse lastro com a fronteira, apesar que parte da minha família, é importante que se diga, de família materna, eu venho de São Borja, do lugar dos gaúchos mesmo, mas nunca fui chegada em algumas questões de tradição. Tá? Então, é um etnocentrismo, um desrespeito, mais do que um antropocentrismo exacerbado, querer subjugar animais. É um etnocentrismo muito grande, com várias culturas que nós temos neste estado que devem ser lembradas, reverenciadas com muito respeito. E aqui, justamente, principalmente em Porto Alegre, nós temos uma proporção de restaurantes vegetarianos e veganos muito grande. É uma das cidades que eu percebo proporcional à população, onde mais tem restaurantes vegetarianos e veganos e que cresce, que a gente já até nem conta mais, porque toda semana a gente sabe de uma novidade, tem entregas. Depois podem me perguntar pelas redes, porque eu não tenho como abarcar todas essas questões. Tem restaurantes diurnos, noturnos, em teleentrega, tem o Veg Delivery, tem X, tem muitas opções. E eu recomendo para quem está namorando essa ideia que comece com prazer, ou seja, não é uma coisa desprazerosa, ao contrário, o sabor do alimento vegetariano, em especial vegano, ele está no alimento, ele não está na carne. Eu sei o que é isso. Né? Outra coisa, nós que passamos, depois de um tempo que a gente deixa de comer carne, a gente passa a ter nojo da carne. Né? Quando a gente vê a carne, principalmente carne crua, a gente fica inclusive com o olfato mais acurado para certos cheiros. Aquilo é desagradável. A gente vê o cadáver ali. Né? Eu, quando sou forçada, faço supermercado para minha mãe, eu ponho um saco na minha mão para pegar aquela carne que para mim é um pedaço de cadáver, e é um pedaço de cadáver, porque eu tenho nojo, e eu peço sempre, faz favor, coloca isso isolado do resto, porque me dá nojo. E quando eu era vegetariana, não vegana, quando eu ia comer queijo, eu dizia, faz um favor, esta luva, tu tira esta luva que encostou naquele presunto, porque dá nojo, né? Porque eles ficam ali manuseando, alguns até conseguem entender isso. Então, que seja um processo prazeroso. Primeiro vá nos restaurantes, onde a comida já é bem feitinha, gostosinha, saborosinha. Vá se acostumando a comer os vegetais. Aprenda, existem vários substitutivos para... É uma questão mais cultural, né? Para o paladar em especial, aí eu recomendo. Tem lanchonetes, tem pizzaria só com pizza vegana, maravilhosa lá em Porto Alegre, Govinda, por exemplo. Né? Então, conheça esses lugares. A gente tem a ervilha, a gente tem o próprio feijão que está na nossa comida, tem o grão de bico, as frutas secas. 3 castanhas de caju valem por um bifinho, tá? Porque elas têm os aminoácidos, as proteínas, elas têm o ferro e pouca gente sabe disso.
né? Tem o óleo saudável que a gente precisa, gordura né? boa, Mais selênio e outras coisas. Passe a se alimentar aquilo que é muito difícil, de mais frutas, e se preparem para uma dieta mais saudável. Todas as pessoas que eu conheci que se tornaram vegetarianas e veganas não se arrependeram, não conheci. Algumas foram, digamos, corrompidas, subvertidas, porque alguns médicos ainda não têm conhecimento necessário, mas então façam exames, a gente faz mais exames que outras pessoas. Outra coisa, a população mundial é anêmica por causa do leite, né? O leite, o cafezinho, o refrigerante, a bebida alcoólica, certos alimentos, eles roubam o nosso ferro e o nosso cálcio. E a gente tem a hemoglobina lá em cima. Né? E é mito também, Eliane, que todo vegetariano precisa suplementar, principalmente por causa da vitamina B12? O vegano, sim. Vegano. Sim. Aí é uma questão mais controvertida, né? E eu recomendo a complementação. Eu recomendo que todos façam um exame de B12, porque é uma vitamina diferente de outras, ela é muito importante, ela envolve o sistema nervoso, né? Então ela vai trazer consequências mais sérias na sua deficiência. Então, primeiro vê se ela está baixa, consulte um especialista que entenda. O médico não tem essa formação suficiente, de preferência ou médico nutrólogo ou nutricionista, e que não seja aquele condicionado importante, super importante, o Conselho Federal de Nutrição no Brasil declara pela CRN-Bio número 3, uma diretiva deles, que a alimentação vegetariana é perfeitamente saudável, inclusive a vegana, desde que seja acompanhada. Vejam, os onívoros podem ter deficiências, então a gente tem que ver, né? Sendo que na Austrália e outros países, inclusive, a mesma diretiva já se remete aos veganos, dizendo que a alimentação do vegano é saudável. Porque tem um detalhe, hoje o que a nossa ciência sabe já, que o leite, na realidade, ele faz muito mais mal do que bem. Ele é responsável por várias doenças, e inclusive um dos primeiros alimentos a ser retirado em certas doenças, a começar pelo câncer. Voltando às dicas, eu gostaria de dar uma dica também para as pessoas que dependem dos animais para obter lucro. Tá? Nós não somos contra essas pessoas. Tá? Eu, em especial, a gente sabe que essas pessoas fizeram isso porque aprenderam. Então comece a se preparar para essa grande revolução. Não é apenas uma mudança cultural, ela é uma revolução, porque ela nos faz voltar lá no começo, quando a gente comia outros alimentos mais saudáveis e crus, como é uma revolução no que diz respeito a nós no sistema solar. Né? A gente achava que é o centro, tudo foi feito para nós, para nos servir, a gente está no topo, a gente é o melhor, e hoje a gente propõe, não, nós não somos o topo, apesar que muitas vezes os próprios veganos se veem presos na lógica antropocêntrica ao dizer que temos que respeitar, ao favorecer certas hierarquias. Não é verdade, tá? Não larguem as hierarquias. E quem depende de animais, que comece a se preparar. Se for estabelecimento de alimentação, é tranquilo. Se quiser fazer um restaurante vegano, eu recomendo já fazer vegano, porque vai ter a comida que o vegano come, todo mundo come. Contrate um cozinheiro que saiba, domine isso, não faça sem isso, porque já teve restaurante que fechou, porque não é só tirar a carne, não, tem que saber fazer comida saborosa. A nossa comida é extremamente saborosa. E os outros, reserve uma parte do cardápio para a comida vegana. Coloque rótulos indicando, não contém nada de origem animal, não contém ovos. Tem restaurantes em Porto Alegre, tem um restaurante chinês que faz assim, procure sempre. Eu tenho um texto, que é um outro blog, que é para compreender os vegetarianos, que eu dou essas dicas. Coloca o rótulo, sempre faz cardápio, incluindo o doce, porque tem doce que não tem leite e ovos. E é possível fazer, né, doces como bolo, por exemplo, né? Sim, eu não sou de cozinhar, mas a gente acaba sabendo como é que faz. Até a internet tem uma gama de receitas. Hoje eu sei que tem bolos que é só substituir o leite pelo suco de frutas e fica bom.
tem doces muito saborosos. Como eu disse antes, o doce mais saboroso que eu comi era um doce crudívoro de chocolate. Tem lá em Porto Alegre. Não é dos mais baratos. Então, o que a gente quer... hoje a gente vai em todo lugar que tem doce, a gente vê doces veganos. Esses de alfarroba, que são muito mais saudáveis do que o próprio chocolate, do que a soja. Aliás, alfarroba, esqueci a outra fruta seca que não temos aqui no Brasil, são muito mais saudáveis e que a gente precisava comer mais. Tá? A alfarroba, ela é um alimento proteico. Acho que muita gente já comeu aquelas alfarrobas de banana, de coco, que é mais saboroso do que um chocolate de soja, que eu acho muito doce, ou então faz de cacau, sem precisar botar o doce de leite, aquele substituto do leite condensado, do creme de leite, que aliás tem várias opções, não faltam opções. E todos os que de alguma forma estão ligados aos animais para obtenção de lucro começam a se questionar, não na questão moral, porque não me diz respeito ensinar moral para ninguém, isso é uma questão de fórum íntimo, mas então se está pensando na questão econômica, então reserva uma parte da sua terra para, se é pecuarista, desculpa, mas a gente tem que falar isso, reserva uma parte da sua terra para produzir algum vegetal que lhe dê lucro, vai empregar bastante gente, vai ter um plano B já quando esse mercado crescer. Se produz um produto cosmético ou material de limpeza, coloca rótulo, não fazemos teste em animais. Esse é até um outro assunto que eu gostaria de entrar contigo, que se tem algum lugar onde as pessoas possam se informar, algum tipo de ajuda sobre as empresas que costumam fazer testes em animais ou não, até as pessoas que de repente ainda não são vegetarianas, porque sim. quem já é, já tem uma mentalidade diferenciada em relação a isso, né? E vocês também, além da alimentação, tem toda uma preocupação com o tipo de vestimento e os produtos, seja de higiene pessoal ou seja de produto de limpeza, né? Gostaria que você conversasse um pouquinho conosco sobre essa temática. Agora já não é mais problema, antigamente era, né? Por exemplo, a gente vai aqui em Novo Hamburgo, vamos falar sobre isso. Apesar que tem uma loja aqui, eu vou fazer propaganda aqui, vamos ver esse meu sapato aqui, vou ter que... então, a gente chegava numa loja, né? Hoje já não está mais assim, e perguntava assim, isso é de couro? Aí chega, sim, é de couro legítimo. Aí a gente dizia, que pena, eu não uso couro, né? Hoje em dia, quando a gente fala isso, as pessoas até já sabem que vão nos entender, ou seja, não é mais tão dominante, quer dizer, é dominante ainda, obviamente, mas existem opções mais éticas e ambientalmente corretas. Eu tô com uma marca aqui, que é da região, que é posso falar o nome? Da Piccadilly, né? Que é daqui, né? Logo em seguida aqui é a fábrica. Tem sapatos extremamente confortáveis, de qualidade, e tem várias marcas aqui do Rio Grande do Sul. Beira Rio, viajei agora, lembrei de sorvete também que tem aqui, que é da Triviale, que é sem lactose e sem leite, porque agora é muito importante trazer isso. Por favor, estão começando a se dar conta de que o leite faz mal. Aí estão fazendo os produtos sem lactose de leite. Então, se é para fazer sem leite, sem lactose, já faça um produto que o vegano vai ingerir. E que seja ético, porque assim, eu não estou querendo que as pessoas sejam éticas porque eu quero, porque ninguém vai mudar porque eu quero, tá? Isso não é assim que acontece. Então, abarca um mercado maior, né? Todo mundo pode pensar nisso, até para obter. Várias empresas estão fazendo produtos para esse mercado com bons resultados. Eu vou dar vários exemplos, tá? A Alvebra, que também, que eu saiba, ela pode ter fábricas em outros lugares, mas ela é daqui. Ela criou uma linha de produtos sem leite. É doce de leite, chocolate, leite condensado, vários chocolates de vários jeitos. Essas da alfarroba, que eu não lembro a marca, é uma pena, já que eu falei uma, seria justo que falasse outra, e aqui não é um programa que tenha patrocinadores, eu posso falar. Essas empresas, elas lucraram. Tem empresas que colocam,
que aí é uma questão mais delicada, a questão do insumo, tá? A gente não quer só o que não faz teste. Então, o que a gente precisa saber é se não contém nada de origem vegetal. Um exemplo é a empresa que a gente usa bastante para sabonete, que é a... De origem animal. Isso, que não pode ter agranado. Antigamente ela nem botava. A gente sabia que era vegetal. A partir de um determinado momento ela botou vegetal. Porque a gente procura que a glicerina, né, que dá a base, não só não faça um teste, mas que também seja de origem não animal, porque pode ser sintético ou vegetal. Então, que as pessoas do comércio que lucram e que conscientemente ou inadvertidamente, conscientemente no sentido cultural, né? Não, eu vou fazer um negócio a partir disso, tá? Que descarte esses produtos. Ninguém usa mais casaco de pele, né? Não tem porquê, a gente tem casacos de sintéticos, nem couro, nem lã, né? A gente realmente evita toda e qualquer exploração animal. Eliane, o assunto é muito complexo, o nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de pedir para você deixar todos esses contatos, os blogs, né, outras formas de contato para as pessoas que estão nos assistindo e que querem saber mais informações, querem pedir de repente uma ajuda, dicas, alguma indicação, alguma dica para finalizar, assim, alguma coisa que de repente seja importante que a gente deixou de abordar ao longo desses 3 blocos. Eu gostaria de dizer que eu estou à disposição, isso faz parte de um ideal meu, né? Eu não ganho nada com isso, né? Não obtenho lucro com isso, apesar que eu até vou botar no meu blog que eu sou assessora. Se quiserem assessoria numa empresa para mudar, o meu sonho, supermercados, por favor, queremos uma gôndola. Damos toda a assistência sem custo, tá? Um cantinho no supermercado, mas aí tem que chamar a gente, fazer festa, que seja tanto produto de limpeza, cosmético e inclusive alimentares. Aí a gente vai no setor de batatinha frita, de massas que nós comemos, junk food, batatinha sabor churrasco, batatinha sabor sei lá, tem de bacon, presunto. O que menos tem é o original, ou seja, sem carne. Tanto nas massas, os miojos da vida, essas, né? É a preferida do cara que faz as compras. E isso não é mais concebível no século XXI. Então, se quiserem, me achem, ela vai colocar, tem meu blog. Se for empresa, vamos ter mais prazer em dar orientações, o teu Twitter também, Eliane? Twitter, tu quer que eu diga? Pode então? Falar, Eliane. O meu Twitter é @ né, Eliane Veggie, que é VEGGIE. O meu blog é a mesma coisa, é eliane.veggie, se diz Veggie, VEGGIE, blogspot.com. E o teu e-mail? O e-mail eu criei um mais público, que é eliane.veggie, né, VEGGIE, @gmail.com. O meu blog se chama Veganeios. Meu Facebook é pelo meu nome, é um Facebook público. E eu criei um evento, na realidade 2 eventos no Facebook que estão abertos, que foi antes do fim do ano, que seria para quem está pensando em mudar, então que essas datas seriam importantes, aparece lá que a gente pode conversar também. Eliane Carmarim Lima. E tem também o Cadastro VEG, né? Sim, o Cadastro VEG está um pouco parado e ele vai voltar, ele vai ser traduzido, vai se chamar VEG Database, vai ficar internacional. Nós vamos chamar todos que se cadastraram, porque muitos deixaram de ser vegetariano, passaram a ser vegano. E tem uma estimativa, assim, no Rio Grande do Sul, de quantas pessoas são veganas? Não, isso é uma coisa que a gente gostaria de saber, tá? Há 3, 4 anos atrás, já não sei mais, acho que 4, o IBOP, um instituto de pesquisa sério, fez uma pesquisa no Brasil. A gente questiona a pesquisa e as respostas, porque se para muita gente não tem carne, só tem peixe, é alimento de vegetariano, né? Mas naquela ocasião eu tinha, eu esqueci o número, mas era 2,5% da população. Vamos manter, né? Porque a população cresceu um pouquinho.
Outra coisa, a população ela vai crescer, isso de novo para a indústria. Atualmente se diz que a população mundial vai crescer até 2040. Antes era até 2050. Sendo que em vários países, vários que compram a nossa carne, já estão com população negativa. Vamos juntar essas variáveis, crescimento populacional. O que faz o aumento do consumo crescer é o aumento populacional. Em algum momento isso vai fazer assim, né? A mudança cultural faz assim. Percebe que em algum momento isso vai ser visível e vai caber, já que nós estamos numa Câmara, né? Os governos vão ter que se ocupar disso, isso é tema para outro dia, e as empresas. As escolas, né, os setores, os diversos setores vão ter que se ocupar disso. Sem dúvida, Eliane, é um assunto que renderá outras vitalidades, já fica aqui o nosso convite para a sua participação e eu quero agradecer pela sua disponibilidade em vir até aqui conversar conosco e esses importantes esclarecimentos a toda a nossa comunidade aqui de Novo Hamburgo, que assiste pela TV Câmara e também Brasil e mundo afora pelo YouTube. Obrigada a vocês, estou à disposição. O programa Vitalidade de hoje se encerra por aqui. Hoje conversamos sobre vegetarianismo e veganismo com a psicóloga, socióloga, professora, ativista dos direitos animais e vegana Eliane Carmanin Lima. Ela também é criadora do Cadastro VEG, um cadastro de vegetarianos, veganos e aliados disponível no endereço www.cadastroveg.org. Deseja rever o nosso programa? O Vitalidade será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também pode assistir a essa e outras edições do Vitalidade no YouTube pelo link youtube.com/TV Câmara NH. O Vitalidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.